Você tem dúvidas se vale a pena mesmo investir em criptomoedas e qual percentual da sua carteira pode ser dedicado ao investimento? Bom, fica com a gente que a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. As criptomoedas têm registrado quedas constantes nos últimos meses. O Bitcoin, que é a maior criptomoeda do mundo e a mais antiga, terminou o primeiro semestre do ano em queda de mais de 60%. Mas será que mesmo assim vale ter um percentual desse ativo na carteira de investimentos? Para falar sobre esse assunto hoje, a gente tem aqui a participação do analista da Nuinvest, Hugo Faroni. Hugo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem, investidores? E destacando, né? Investidor de criptomoeda normalmente é bastante fanático, então bem-vindos aos fanáticos por criptomoedas e vamos trocar uma ideia hoje, né, sobre esse assunto tão falado ao longo dos últimos anos. É isso aí, Hugo. Bom, para a gente começar então, eu queria que você contasse, resumisse para a gente aí como é que funcionam os investimentos nas criptomoedas na prática. Vamos entender pelo menos aqui primeiro com relação às moedas, né? Que às vezes quem está chegando pela primeira vez não sabe. Então, esse universo que existem aí lá, a cada mês, na realidade, vai aumentando, né? Até um tempo atrás eram 10 mil moedas, a gente já fala em 20 mil moedas. E como funciona pensando também para cada moeda, né? Na realidade, cada uma tem uma finalidade. Claro que você tendo 20 mil moedas e ter certeza de que ela realmente está executando a finalidade dela. A gente vai falar em questão de risco, né? Então, isso, bem ou mal, envolve justamente essa questão de risco. A primeira, né, a mais negociada, a mais antiga, como você bem mencionou, é o Bitcoin. Eu acho que seria o caminho mais fácil e mais claro da gente entender um pouquinho mais esse universo. Foi uma moeda criada para que ela viesse a ser descentralizada, então diferente do que a gente está acostumado entre que seja o real, que seja o dólar ou o euro, você sempre tem um banco central, um governo por trás dessa moeda, né? E no caso do Bitcoin, você não tem esse controle e você já sabe o limite da quantidade de Bitcoins que vão ocorrer. A gente já está chegando lá no fim desse ciclo, assim, modo de falar, dado a quantidade de moedas, né? Ele tem um limite de 21 milhões de moedas. E no caso, a nossa moeda, real, dólar, enfim, né, você não tem esse controle e você vai tendo emissão, né, impressão do dinheiro. E isso, por um lado, é ruim, porque isso faz com que a moeda venha a perder valor ao longo do tempo. Esse é um dos principais motivos que, pro Bitcoin, gera bastante ânimo pelos fanáticos, pela moeda, de que ela sendo escassa, restrita, com o tempo, mesmo que no curto prazo a gente tenha comportamentos como a gente tem visto, ela tende a continuar se valorizando numa visão de longo prazo. Eu queria que você, se você puder mostrar para a gente, né, como é que o Bitcoin especialmente vem se comportado, aí tem se comportado, aliás, do ponto de vista gráfico, né, principalmente aí nos últimos 12 meses, em um ano. A gente tem que entender que é um ativo com muita volatilidade. Quem acompanhou aí, como você mencionou, né, nos últimos meses, quase acho que um ano aí já, ele foi bastante pressionado, mas não é novidade para quem já acompanha pontualmente com relação ao Bitcoin há um tempinho, porque é um ativo, como mencionado, ele já sofreu pressões vendedoras no passado, semelhante ao que está ocorrendo nesse momento, e a gente está em uma queda, vamos até pontuar aqui certinho para não falar nenhuma besteira nesse momento, a gente está aí operando com uma desvalorização, considerando ponto máximo, tá? Não é o semestre, não é o ano, a gente está nesse momento com uma desvalorização de aproximadamente 65%, e no mês passado, na mínima, chegou a estar caindo 74%, 75%, em relação ao seu topo histórico. Quem estiver acompanhando algum tipo de relatório que seja feito lá fora, o pessoal fala muito do ATM, All Time High, né? Então seria o topo histórico, como a gente fala em português. Então, pelo menos aí já mata essa dúvida. ATM significa All Time High, então é o quanto ele está em relação ao ponto histórico. Então, eles têm também um estudo em relação de quanto tem sido isso em média. A única coisa que eu falo é que, principalmente vários estudos que vocês vão encontrar
com relação a criptomoedas ou especificamente o Bitcoin, ele é rebuscado, porém ele é extraído de várias informações gráficas. Então acaba sendo a mesma referência que a gente vai acabar debatendo aqui, talvez o nome só possa acabar sendo alterado. Então esse all-time high, que o pessoal até faz a média dele, a gente está falando de uma referência desse momento e a gente teve outras referências ao longo da história, né? Então seria o equivalente a estar buscando ao longo da sua história, quando ele tinha batido o ponto máximo, então ponto máximo aqui em 2011, ponto máximo em 2013, final de 2013, e aqui final de 2017, e o recente aí que a gente está vendo devagarinho aí, realizando também no final de 2021. A gente percebe, não preciso nem medir, mas eu já passo para vocês, que a primeira referência de realização, de correção, enfim, o nome aqui não interessa muito, tanto que a gente até chama de drawdown, que é o quanto que você realizou em relação à região máxima que ele tinha atingido até então. A gente está na quarta referência, né? Então já teve uma, duas, três, quatro. Para um histórico gráfico, né? Para um estudo gráfico, isso é pouco histórico para que você possa ter certeza de que o padrão irá se repetir. Enfim, oportunidade, a gente vai falar aqui ao longo da live? Provavelmente, sim, oportunidade dada a realização, já que historicamente, vamos para as medidas aqui. O primeiro, que foi o mais amplo, ele teve uma realização de quase 94%. Em seguida, ele teve uma realização de aproximadamente 87%. E depois, o último que a gente teve, sem contar o atual que a gente já mediu, ele teve uma realização aí de mais ou menos 84%. Então, o atual, como eu mencionei, ele ronda muito próximo do que historicamente ele chegou a realizar, mas a gente já viu o Bitcoin pontualmente, né, falando dele, realizar até além dessa referência. Por que eu chamo a atenção dessa variação de ter ido além? Porque por mais que possa parecer uma oportunidade agora, como a gente falou ali em 84%, sem ir na referência que ele teve mais expressiva, seria o equivalente em falar que ele poderia chegar agora na casa dos... A gente está falando aqui tudo em dólar, tá? A nenhum momento aqui o Bitcoin foi analisado frente ao real, sempre aqui Bitcoin em dólar. Então, se ele for para esse padrão aí de uns 84, a gente está falando do Bitcoin chegar na casa dos 10.500 a 11 mil dólares. E a referência está agora cotando aí na casa dos 24 mil dólares. Então, assim, seria ainda em relação ao atual momento, mais uma realização bastante expressiva, 50% em relação, aproximadamente, né, 50% em relação à cotação que a gente está vendo nesse momento, né? Então, assim, a gente vai falar mais para frente. Tem a questão da oportunidade, mas tem esse risco aí, como eu mencionei. Legal, Hugo. Bom, não é a primeira vez, né, que o Bitcoin cai assim, mas por que é normal, né, esses ativos de maior risco caírem em momentos de instabilidade econômica, né, instabilidade política que a gente vive agora? Por que isso acontece, Hugo? A situação atual, na realidade, ela, vou dizer assim, ela é positiva para o histórico de comportamento do Bitcoin, para tirar um viés, uma visão que muitos tinham em relação à moeda, de que a moeda seria totalmente independente e não sofreria com, né, o lado macro mundial, enfim, né? E na realidade, né, o movimento recente provou-se contrário. Isso, na minha opinião, tá? Cada um tem a sua visão. Eu acho que a visão que eles tinham antes de ser um ativo totalmente descorrelacionado, né, à economia, não faria o menor sentido, porque se a gente for analisar cruamente, você tem, né, várias pessoas investindo na criptomoeda. A partir do momento que ela é parte do seu investimento, dado que você tenha outros investimentos, em um momento de incerteza e que você precise, né, do dinheiro, ele vai ser como qualquer outro produto, como uma ação, enfim, a pessoa vai ter que realizar. E aí ela vai impactar, indiferente de você estar querendo pontuar estritamente direto. Eu não estou falando aqui que uma elevação dos juros por parte do Fed, isso vai impactar diretamente o Bitcoin ou a criptomoeda. Não é isso. É a consequência de uma situação macro
leva à simples questão de que as pessoas necessitam, né, do dinheiro. Né? Eventualmente precisa pagar alguma coisa. Se houver, né, não é por enquanto a situação que a gente está vendo, mas se houvesse um aumento de desemprego no mundo, poderia pressionar ainda mais, né, o pessoal eventualmente tendo que liquidar a reserva, o que ele tem como investimento. Então, isso foi uma visão muito falada, até um pouco antes do Bitcoin ter essa realização mais expressiva recente. Isso foi falado demais, de que ele não seria correlacionado, que ele não seria impactado por isso. A gente teve no meio do caminho, a gente sabe, alguns problemas com relação às criptos, como, por exemplo, a Luna, né, que era meio que um lastro em relação a uma cripto que deveria ser um stablecoin e acabou sendo pressionada até que virou pó. Enfim, né, são questões também que acabaram impactando no meio do caminho. Eu pontuei a Luna porque o agente atuante do stablecoin tinha Bitcoin como reserva e ele acabou, no meio dessa queda do Bitcoin, executando um lote, né, uma quantidade que ele tinha de Bitcoin em caixa, acabou liquidando a mercado. Né? Então, assim, acaba virando um efeito dominó, isso acaba assustando outros investidores, e, enfim, né, a grande questão que a gente tem que entender aqui é que, bem ou mal, por mais que ele tenha aí mais ou menos seus 10 anos, é muito pouco tempo para que a gente pudesse, como o pessoal estava falando, né, falar que ele é totalmente descorrelacionado, enfim, era um risco muito grande afirmar isso, mas, né, por enquanto, por mais que esteja caindo bastante, a gente já viu que historicamente já caiu mais, e ele, né, no longo prazo, conseguiu, né, se valorizar novamente. Então, aqui pode ser realmente uma questão de muita paciência. Legal, Hugo. E aí a pergunta que não quer calar, né? Mesmo diante desse cenário, você acha que é importante ter um percentual, pelo menos mínimo, assim, das criptomoedas na carteira de investimento? Importante é uma palavra muito forte, né? Mas quem tenha interesse, né, em diversificar, já que é um produto muito diferente do que a gente tinha até então no mercado financeiro, eu acredito que sim, um percentual baixo é super válido. E aí, pontuando já, o que é um percentual baixo? Claro, cada um tem um perfil, conheço investidores que têm para mais de 20% da sua carteira de investimento, considerando tudo, né, em cripto. Eu acho muito, aí é óbvio, né, se você tiver noção do nível de risco, tudo mais, sabe quais ativos que você está investindo, ainda vai, mas sabendo que você está num risco bastante elevado. Agora, o que seria um risco que eu consideraria o teto, né, o limite, seria um risco ali de uns 5% alocado em cripto. E aí, né, isso considerando já um perfil bastante arrojado e agressivo. Se quiser ficar bem mais tranquilo, referência aí de no máximo 2% da sua carteira de investimentos. Agora, aproveitando, né, até o gancho, para quem não tem conhecimento, não consegue ficar procurando e que às vezes pode estar pensando, poxa, se eu investir só no Bitcoin, existem outras criptomoedas, né? Então, assim, a gente fala em diversificação, bem ou mal, criptomoeda, o ideal seria também a diversificação, e você tem a saída dos ETFs. Né? Tem alguns ETFs exclusivamente do próprio Bitcoin ou do Ethereum, mas eu iria sugerir o Hash por questão de liquidez, ter um pouco mais histórico, e ele trabalha não só em um ativo. É claro que o peso é muito maior para as duas principais, como o Bitcoin e o Ether, mas com o tempo, dependendo se uma outra criptomoeda for surgindo, ganhando volume, de acordo com o critério que eles têm para a composição desse ETF, essa cesta de ativos, né, ela vai sendo mudada sem que você tenha que saber de fato que está mudando ou que você tenha que mudar. Então, seria, para quem não entende muito, talvez o caminho mais tranquilo e um pouco mais seguro de estar atuando. Aí seria a referência então, do Hash 11. Então, nesse caso, Hugo, esses 2% aí poderia ir para esse ETF, porque de uma forma ou de outra, o investidor vai alocar ali seus recursos em várias moedas, né? E não só o Bitcoin, né? O Hash 11 segue várias, né, criptomoedas, seria isso?
Perfeito, perfeito. E ao longo do tempo, né, qualquer eventual mudança desse, vamos dizer, desse cenário das criptomoedas, então, assim, não estou dizendo que isso vai ocorrer antes que alguém fale, putz, ele afirmou que isso vai acontecer. Então, só um exemplo aqui mais exagerado para a gente entender. Imagine que no longo prazo o Bitcoin venha a perder valor aqui que eu quero me dizer não é realizar, tá? Perder valor aqui que eu quero dizer é a importância frente ao mercado de criptomoedas e ela não tenha aquele volume que a gente encontra hoje, que é o principal ativo, e que um outro ativo desconhecido hoje comece a ganhar share, né, participação no mercado e vire algo representativo. Quem não entende muito e não está acompanhando, pode não ficar sabendo disso, mas o próprio ETF, com o tempo, ele vai alterar essa composição com base nessa movimentação. Então, muito semelhante para quem, né, um paralelo para quem conhece, talvez, né, um BOVA11, né, é um ETF que ele segue a composição do Ibovespa. E fica mais fácil a gente falar por quê? Porque o Ibovespa tem um histórico muito maior e ele trabalha muito semelhante na forma da composição que outras bolsas ao redor do mundo, que também tem um histórico bem relevante. E a gente sabe que ao longo do tempo, algumas ações que vão perdendo peso ou que até mesmo deixam de existir, né, ou por ter fechado na capital ou ter falido, elas devagarinho vão perdendo participação, né, no índice e, por consequência, em BOVA11, né, que é o ETF que é atrelado ao exemplo aqui do Ibovespa, ele vai perdendo peso, vai saindo e outras empresas vão entrando. Então, o racional é o mesmo, você não precisa estar acompanhando ali, de fato, o mercado, você sabe que vai existir uma cesta de moedas e, com o tempo, né, se houver uma mudança, eu dei como um exemplo, né, aqui exagerando bastante, uma mudança do Bitcoin perder a liderança e vier uma outra moeda, essa mudança, por consequência, vai acabar ocorrendo dentro desse ETF. Acho que é a forma mais simples para quem não consegue acompanhar e não tem o devido conhecimento de investir. Complementando, né, a questão que a gente mencionou de alocar aí 2% ou até mesmo 1%, por que é interessante esse baixo percentual? A gente bem no começo do programa até mencionou que o Bitcoin está numa região que normalmente, historicamente, ele chegou a ter esse tipo de realização, mas a gente estressou falando que ele poderia realizar ainda mais. Então, 2% seria interessante, porque caso ele realmente venha a sofrer ainda mais, a gente falou ali de $10.500 a $11.000, ali dá para fazer um outro aporte, então supondo que você tivesse 1%, e aí sim você fosse para os 2%, seria dentro da carteira de investimentos ainda algo bastante tranquilo, né? Não daria muito estresse. Para a gente entender aqui, se você aloca 1%, supondo que dê tudo errado com criptomoeda, deixe de existir, enfim, é um peso de 1% sobre sua carteira. Agora, se no longo prazo ela continua tendo essa valorização que a gente tem visto, vamos dar um exemplo aqui também um pouco exagerado, né? Primeiro, bem ruim, né? Algo bem negativo, ela deixar de existir, só vai pesar 1% sobre sua carteira. Se ela se multiplica por 10, né, a gente vai ter algo que tinha peso de 1%, adicionando 10%, 10 pontos percentuais sobre a sua carteira. Então, é um percentual menor, é algo mais interessante. Se vier um estresse, como mencionei, na casa dos $11.000, não em reais, fica de olho. Ali é mais uma nova oportunidade para um novo aporte, se você tiver com um percentual bem baixo. A gente está falando bastante de estresse, mas lembrando que quem não gosta de pegar assim, né, o que a gente fala bastante, a faca caindo, que ainda tem um horizonte muito incerto, se realmente já parou e se ele vai recuperar ou não, o Bitcoin tem um parâmetro que, ao longo dessas realizações, ele firmou após, né, a reação, que eu vou demonstrar aqui, que acho que vai ficar mais claro para todo mundo entender. E é um comportamento, de uma certa forma, bastante simples, porque ele envolve o que a gente fala como a VWAP, o preço médio, né? Enfim, pode ser um termo que para algumas pessoas venha a ser um termo que não faça sentido, mas historicamente ele é um ativo que para cada realização dessa, ele registra todas as operações, pega cada um aqui só para vocês entenderem, ele registra todas as operações até ele atingir o ponto mínimo, e aí você sabe o seguinte,
Se eu estivesse comprando todos os dias, o tempo todo, todas as operações com o mesmo volume financeiro, aonde seria o meu preço médio, tá? E é essa função que está aqui pequenininha que eu vou trazer para a situação atual. Historicamente, esse preço médio, quando ele firmou a semana acima, dali para frente, ele não teve mais pressão vendedora e seguiu novamente, por mais que tenha demorado, mas ele não teve novas quedas. A grande questão é essa. Ele pode ter demorado a renovar topo histórico, enfim, mas ele não teve novas quedas. E a situação recente é exatamente essa que está aqui. Ela está medindo o ponto máximo que a gente teve e o ponto mínimo, apesar do quadradinho para antes, tá? E ele está aqui determinando aonde está sendo o maior volume dentro dessa região que a gente teve de queda até então. Se ele firmar a semana acima daqui, para quem não gosta de pegar a faca caindo, aí sim é a região que tem que ficar de olho. Então, fechando, tem que fechar, tá? Não é um diazinho e volta. Tem que fechar a semana acima, nesse momento, de 30 mil dólares. Tem que ficar acompanhando esse valor, porque se ele voltar a cair, a gente tem que ajustar esse estudo e aí ele vai trazer um novo valor a ser calculado e aonde seria essa referência importantíssima, né? Que a partir dali, historicamente, o Bitcoin exclusivamente, tá? Não falando das outras moedas, ele passou a determinar mais força compradora na visão de médio para longo prazo. E lembrando que o Bitcoin hoje está na casa dos 20 mil dólares, né? É isso. Então tem que ficar de olho agora nesse movimento, como é que vai ser daqui para frente. Ele está batendo agora, na realidade, uns 24 mil dólares. Tem oscilado bastante nos últimos dias, não esquecendo que, diferente da Bolsa, né, ele não fecha, então ele vai negociando 24 horas, sábado, domingo, feriado, né, não tem folga. Como você pontou, 20 mil foi uma região que eu falei bastante quando a gente ainda estava lá em cima, que se ele viesse 20 mil pontos seria uma região que deveria ter briga, não necessariamente, não cai mais dos 20 mil, até veio um pouco abaixo disso, e pelo menos ele está tendo esse comportamento, né? Ele veio a 20, está aí na casa dos 24, isso já é 20% de valorização, mas se não conseguir sustentar essa reação, tem o risco lá na região mais embaixo, como mencionado aí ao longo do programa. Bom, Hugo, a gente tem a pergunta aqui da Cláudia Mello. Ela fala se a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de segurança para quem quer comprar aí criptomoedas para longo prazo. Eu sou bastante, né, frio em dizer que eu gosto de estressar, né, seja uma carteira, um produto, enfim. Gosto de estressar, entender o que seria o possível pior cenário de algum produto. Ao invés, normalmente a gente fica olhando muito para o lado positivo, né? Eu sou um pouco, vamos dizer, pessimista, que eu prefiro não ter surpresa. Então, eu gosto de saber o que é o possível pior cenário. Nesse caso, dado que cripto é algo muito novo, tá? Não estou pontuando por trás a estrutura, né? Dado que o Bitcoin é algo que até faz mais sentido, existem umas moedas que na realidade nem fazem muito sentido, não deveriam nem existir. Então, estressando, né, como a gente falou, o pior cenário é o mercado simplesmente desacreditar, achar que não vale nada, e aí ele provavelmente não deixaria de ser negociado, tá? Diferente do que às vezes ocorre com uma ação por ter ido à falência, e aí você tem regras da bolsa, não tem o porquê ela continuar sendo negociada, ela simplesmente deixa de existir no mercado, e aí se a empresa vai ter brigas judiciais, enfim, para liquidação, né? Aí é outra situação, mas a ação em si, a partir do momento que ela venha falir, né? Uma coisa é recuperação judicial, né? Isso é um pouco diferente, mas a falência mesmo, a ação deixa de negociar e você não consegue, né, rever nada do valor. No caso das criptos, o que pode vir a acontecer num período de estresse, assim, mercado, realmente o mundo não acredita mais em criptomoeda. Elas provavelmente vão continuar sendo negociadas, o que vai acontecer, elas vão virar penny stock, ou o que a gente fala de mico, né? A gente até fez um programa outro dia falando bastante de mico no boletim. Então, ela continuaria negociando, mas um valor muito baixo. E aí é óbvio, né? Se lá na frente, daqui a 30 anos, o mercado viesse a realmente acreditar de novo, poderia ganhar valor novamente. Então, assim, isso é levar ao estresse. Então, ela pergunta com relação a risco, eu acho que é algo muito novo para a gente pontuar de fato, olha, o risco é exatamente esse. Teve essa questão, a gente está falando do Bitcoin, tá?
Como mencionei que existem aí 20 mil moedas dentro desse universo, existem várias moedas que provavelmente não valem nada, apesar do mercado, às vezes, dar algum valor significativo para elas. E isso não tem jeito, essa limpeza, né, dessas outras moedas que não valem nada, só com o tempo vai acabar ocorrendo. Quem quiser fazer um paralelo, entender o que eu quero dizer, porque às vezes a pessoa está tão fanática, né, gosta, porque realmente, se você for estudar, é um racional todo por trás do conceito muito interessante, né? Então, se você for parar e fazer um paralelo, nem tinha nascido, dá uma pesquisada, dá uma estudada, até tem vídeo aí, meu mesmo no YouTube falando sobre isso, dá uma pesquisada fazendo um paralelo com o que ocorreu no período dali 1999 para 2000 com a Nasdaq, né, a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, e com a bolha das .com, né, das .com. Era algo muito parecido. Você tinha empresas demais que não fazia o menor sentido, elas não tinham nada de fato por trás. Então é muito parecido com o que acontece hoje, só que não são empresas, são criptomoedas. E cada uma chegando, né, com uma proposta e às vezes, sabe, ou ela realmente não executa, né, a proposta que ela dá, ou realmente não faz sentido aquela proposta. A realidade, se a gente for olhar cruamente, né, o mundo antes das criptomoedas não chega perto de ter essa quantidade de moedas, né? Então, 20 mil moedas com certeza não faz sentido em algum momento, não estou pontuando que a gente está nesse ciclo, ou que daqui a 1 ano ou 10 anos, em algum momento vai ter que ter uma limpeza e vai sim firmar, né, quais são as moedas fortes e de fato que vão permanecer. Aí vão ser algumas, tá? Isso é o risco que eu consideraria, né, já que ela falou, que existe envolvendo as criptomoedas. Aí volta lá atrás, né? Não esquece, o ETF seria a forma mais tranquila de ter as trocas na sua carteira, sem que você tenha que acompanhar e ficar estudando de fato as moedas. Isso também, né, a cautela, né, para quem não tem essa disposição a correr tanto risco, né, esse 1, 2% aí, né, o que você comentou aí seria o ideal, né, para evitar aí Você fica, qualquer... sim, você fica bem seguro, né? Como mencionado, você perder. Vamos aqui para um universo bem exagerado. Você exagera para os dois lados. Imagina se você tivesse 50% da sua carteira em criptomoeda e você tem errado na moeda e ela virou pó, né? Ela existe lá, mas não vale nada, né? Você perdeu 50% do valor dos seus investimentos. Você, para chegar no zero, e não é nem começar a ganhar com o restante, você precisa de uma valorização de 100%. Então, assim, dificulta bastante, machuca qualquer investidor e acaba traumatizando, né? A realidade é essa. Então, dado, né, o risco envolvido, principalmente por ser um ativo que a gente não pode esquecer o seguinte, ele tem uma diferença em relação falando aqui de ações, né? Ele tem uma diferença que ele, primeiro, ele não fecha, né? A gente falou, ele negocia 24 horas, sábado, domingo, feriado, e ele não tem limite de variação, né? Para quem sabe, né, o mercado quando estressa muito, a gente tem o circuit breaker, né, que é um mecanismo que ele faz a pausa do mercado, aí ele espera mais um pouco, quando ele volta a negociar, se ele volta realizando, ele tem uma outra pausa, até que a terceira pausa, realmente se o mercado estiver extremamente estressado, ele para e aí volta só no dia seguinte, né? Recente, na realidade, a gente viu até a bolsa da Rússia parar, né, por não sei quantos dias foram, né, mas ficou sem negociar por vários dias. Então, isso é um mecanismo que evita um efeito dominó, que aí é o estresse, fuga de capital, enfim. Então, ele tem essa pimenta ali de risco a mais, diferente da questão de ações. Então, se você tem um efeito dominó de uma possível crise, né, algo bem estressado, ela poderia, as criptos, no caso, né, poderiam ser impactadas de uma forma um pouco pior, às vezes, do que o mercado financeiro, justamente por não ter esse mecanismo de limitar a variação. Bom, a gente tem um outro comentário aqui, na verdade não é nem uma pergunta, mas um comentário do Renan Palmeira. Ele fala que, infelizmente, ele começou a investir em cripto na alta, e agora, né, lá em 2021, e agora ele está tentando diminuir o preço médio visando o longuíssimo prazo. Não sei se você tem algum comentário em relação a essa estratégia dele. Eu pontualmente, porque pelo visto ele já se posicionou
mal, né? Tem a data específica? Tem, é setembro de 2021. Setembro de 2021. Vou puxar até no gráfico para a gente aqui. Setembro de 2021. Vamos ver quando foi isso aqui. Setembro. Não foi dos piores, né? Não, ele não se posicionou no ponto máximo, né? Ele se posicionou por aqui, então não chegou a ser na máxima histórica. Eu, quando cheguei a falar o paralelo com a bolha do ponto .com e tudo mais, a gente estava mais ou menos nessa região aqui, tá? Então foi na primeira quedinha que ele já teve, depois ele se recuperou e voltou a realizar de novo. O que eu ia pontuar com relação a preço médio? Eu não gosto de falar do médio em si. Então, aqui como um exemplo para a gente entender, tá? Você teve seu primeiro posicionamento. Eu gosto de separar essa referência como primeiro posicionamento. Vou arredondar aqui, que ele está na casa de 51 mil dólares, 52. Vou falar em 50 mil dólares para ficar mais fácil. Então, você fez um aporte nos 50 mil dólares, tá? Aquele aporte você está tendo ali uma perda X. Se você tivesse feito ali, como eu falei, em 20 mil dólares, se tivesse feito um outro aporte em 20 mil dólares, ele agora já batendo aí seus 24 mil dólares por aí, você, para essa operação, porque quando a gente mistura, o que acontece? Se ele pegar os 50 mil dólares dele e os 20 mil dólares dele, supondo que for o mesmo financeiro, né, a gente vai ter 70 de soma, divide por 2, e a gente tem um preço médio de 35 mil dólares, considerando o mesmo financeiro alocado. Então, essa recuperação recente agora de 20 para 24, ele ainda estaria olhando e falando, eu estou no prejuízo. Ponto. Agora, se ele fica com a primeira operação de 50 mil dólares, assume que aquilo foi um erro e uma perda. Ponto. E ele se posicionou agora, por exemplo, no 20 mil dólares já está 24. Para a operação atual, isso é 20% num espaço muito curto. É bastante. Não estou nem considerando a possível variação cambial aqui, tá, do dólar, né, para real, falando estritamente em dólar. Então, às vezes, já valeria ele se movimentar nesse segundo aporte por ter tido uma valorização de 20%. Então, aqui só uma sugestão. Segundo aporte, com ganho de 20%, se ele zera o segundo aporte e fica só com o lucro dele, o segundo aporte não tem mais risco, né? Só está lá o lucro, né? E aí ele fica com aqueles 50 dele lá em cima. Se, porventura, o Bitcoin viesse lá a 14 mil, enfim, 11 mil, viesse para uma outra oportunidade, ele poderia gerar um outro aporte e ir trabalhando semelhante ao dos 20 mil e não ficar apegado ao preço médio. Se ele ficar apegado ao preço médio, trazer esse valor, né, para o preço atual, ele vai ter que fazer muitos aportes para que ele consiga trazer para o preço médio para o valor atual. Eu não gosto de misturar. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Eu prefiro olhar como situações distintas e separadas. Muito bom, Hugo. Bom, acho que agora a gente já pode encerrar aí o nosso programa desse domingo, né? Lembrando sempre que o Analistas em Ação vai ao ar a partir das 9 da manhã, todo domingo, então fiquem ligados. Se vocês tiverem comentários e perguntas em relação aos temas que a gente tem tratado aqui nos nossos programas, enviem para a gente que a gente tenta responder aí ao longo da programação e ao longo do Analistas em Ação. É isso, Hugo, queria agradecer mais uma vez aí sua ajuda, a sua participação. Eu que agradeço, foi um pouco corrido, mas realmente, como você mencionou, se alguém tiver dúvida, deixa nos comentários aqui, que provavelmente na próxima participação do programa eu tento contribuir e sanar, né, o que tenha ficado de dúvida aí. É isso aí, então, gente. Muito obrigada pela audiência aí de todo mundo e é isso, até o próximo programa.